Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Comemoração de todos os fiéis defuntos. A Igreja hoje convida-nos a rezar pelos nossos falecidos, na firme esperança de que desfrutem da vida eterna, contemplando a face de Deus. Este dia nos lembra a fragilidade de nossa existência, que necessita de amor e cuidados, em comunhão com aqueles que já partiram e a quem amamos. Celebremos o Senhor, nossa luz e salvação. Com o canto de entrada, acolhemos a nossa equipe de celebração, que será presidida pelo Padre Vanderlei. A vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Da tristeza, doença, nem sombra de dor, e o prêmio da fé, a certeza de que viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse dia em que celebramos a memória de nossos entes queridos, que já foram chamados à casa do Pai, somos convidados a renovar em nós o espírito de penitência, porque sabemos que a nossa vida é passageira aqui na terra. Nós não somos cidadãos definitivos daqui, por isso não podemos restringir a nossa existência ao que satisfaz-nos apenas nesse momento. Por isso peçamos ao Senhor que nos dê a graça da conversão, espírito penitente e a confiança na misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. E você que nos acompanha de casa, convidamos a trazer a sua intenção por os seus entes queridos, agradecer a Deus pelo dom de sua vida. Você que está aqui na igreja, depositou aqui a sua intenção, ou encaminhou, enviou para nossos irmãos e irmãs da liturgia. Vamos nesse dia agradecer a Deus. É o dia de nós renovarmos, não o sentimento da morte, não a fixação no fim da vida, mas sim na alegria de termos vivido com aqueles que passaram por nós. A saudade não pode ser mudada em tristeza, mas sim em alegria. Porque se nos marcaram, se ficaram presentes na nossa vida, é porque têm importância e sua memória merece ser conservada como memória agradável e não uma memória triste. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos nos lembrando daqueles e daquelas por quem queremos rezar nesse dia. Pedir, agradecer, pedir que o Senhor lhes dê a luz, o descanso eterno, o perdão de todas as faltas, o conforto, consolo e a aceitação do seu momento agora. E por nós que ficamos, pedir ao Senhor, consola-nos, conforta-nos e ajuda-nos a ter uma memória agradecida daqueles e daquelas que passaram pela nossa vida. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Sim, podemos cantar, louvar, agradecer. Podemos bendizer a Deus por ter nos emprestado pessoas que passaram pela nossa vida e que hoje fazemos memória delas. Podemos agradecer a Deus pela história que construímos com estas pessoas, pela mensagem que nos deixaram com suas vidas, seus exemplos, suas palavras, e pedir ao Senhor que nos reconstrua, se ainda ficamos fixados em algo que não fizemos, em algo que não realizamos, em algo que pensamos que deveríamos ter feito e não conseguimos. Que o Senhor nos reconstrua à luz da fé que professamos. E nós rezamos como igreja: ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos todos assentar? Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Criados para a eternidade,
cultivamos dia a dia a esperança que não decepciona. O Senhor vive para sempre e por Ele seremos ressuscitados. Ouçamos. Leitura do livro. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver um dia lá na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Um dia lá na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Sei Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Um dia lá na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que Que a bondade do Senhor eu hei de ver. Um dia lá na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É a vossa face que eu procuro, não afastei em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio, sois vós o meu auxílio. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Um dia lá na terra dos viventes. Sei que a bondade. O Senhor eu hei de ver, um dia lá na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Um dia lá na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver. Um dia lá na terra dos viventes.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira do pecador. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Jesus Cristo, e por Ele, que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, como inicialmente foi proclamado, o dia de memória de nossos entes queridos. Mas como nós celebramos este dia? A gente tem umas curiosidades na nossa história, que a gente, aqui no Brasil, nós temos um receio de falar de morte, né? A morte é um tabu. Cercamos a morte de uma mística assustadora. Se pensamos no esqueleto, logo pensamos em algo amedrontador, né? Temos medo do esqueleto, de ver o esqueleto de alguém, alguma coisa assim. É interessante que tem na cultura mexicana, que é bem antiga, né? Eles têm uma
um culto que eles fazem, uma celebração da morte, no qual assim como para nós, festa junina, a gente enfeita os nossos ambientes de elementos que nos lembram a roça, a natureza, né? Eles fazem isso com a morte. A celebração da morte é um momento de alegria. Fazem docinhos com cara de caveira, pães, bolos, enfeitam as casas, as pessoas se vestem. É tão interessante porque, veja como o elemento, o fenômeno da morte, ele faz parte da cultura humana. E em todas as realidades, esse momento, ele é de alguma forma contemplado. Às vezes com esse medo que nós brasileiros carregamos, esse receio, ou às vezes integrando a vida, como deveria ser, se de fato nós encarnássemos o espírito cristão para a morte. É porque a gente às vezes encara apenas o espírito mundano, que é pensar que a vida só tem valor aqui e agora. Pensar que nós só valemos alguma coisa se estivermos produzindo algo. A partir do momento que nós lidamos com o limite, aí parece que a vida não tem sentido e que nós não valemos nada. Ou então que somos ameaça a quem está vivendo aqui. Veja que lá no livro de Jó, Jó já percebe esta questão da morte não como uma maldade ou com algo a ser corrido, fugido dele, mas como uma consciência de integração. Devemos integrar na nossa vivência aqui a consciência de que o aqui e agora não esgota a nossa vida. Primeiro, a consciência de que nós somos chamados à vida. Inclusive, a gente percebe muitas vezes algumas falas que tiram o espírito cristão de nós, tipo, nós vamos morrer mesmo um dia, né? Não, mas a única certeza que nós temos na vida é que vamos morrer. Parece que é uma consolação, mas não. É o contrário. Se você fixa a sua existência na morte, quer dizer que você não acredita na vida. Quer dizer que você não acredita em você mesmo. O que você está fazendo agora não tem importância, porque o que vai valer é a morte. Não. A fé cristã nos diz que a vida é o que é importante. Mas não pensemos a vida apenas aqui e agora. Não pensemos a felicidade da relação com os outros apenas no que podemos fazer por eles ou no que eles podem fazer por nós. Não. Aí é materializar demais a vida. Até mesmo a fé. Se nós transformamos a nossa fé em uma moeda de troca, em uma materialização, eu rezo para e não eu rezo com, a gente acaba perdendo o sentido. E nos esgotando, nos entristecendo e nos frustrando, porque nem sempre aquilo que rezamos, como rezamos, vai acontecer do jeito que desejamos. Se nós fazemos da nossa experiência de fé apenas uma moeda de troca, nós nos frustramos. A experiência da morte de Jó, então, nos fala isso. A vida, ela é mais importante. E a vida vai comportar momentos diferentes. Eu sempre gosto de dizer, quando eu vou refletir com alguma situação de luto, que nós temos, vamos pensar assim, em 4 etapas da nossa existência. Vamos pensar assim, uma matemáticazinha, só para entender, mas não se esgote nisto, apenas ilustre. Primeira etapa, a primeira fase de nossa vida é quando estávamos na eternidade em Deus. Quando éramos apenas no pensamento de Deus, porque Deus vê o presente, o passado e o futuro. Tudo que existe, tudo que já existiu e tudo que existirá,
Deus tem a ciência disso, por isso que nós chamamos nosso Deus de onisciente. Ele sabe de todas as realidades. Então, nós éramos em Deus. Milhões e milhões de anos antes de chegarmos a esse mundo, nós já éramos em Deus. Primeira etapa. Segunda etapa é naquele belo dia em que se ajuntam os dois gametas, masculino e feminino. Nossos geradores se encontraram, se amaram, e o resultado desse amor foi a nossa chegada neste mundo. Mas ainda não éramos presentes nesse mundo, nós éramos ainda um ser em processo de desenvolvimento, já humano desde a fecundação, mas em processo, caminhando. E ao longo de 9 meses, nós tivemos como o lugar de contato com a realidade o quê? O ventre de nossa mãe. Ali nós já éramos presença, segunda etapa. Terceira etapa é essa que nós estamos vivendo aqui. Nascemos, começamos a caminhar, começamos a conhecer as coisas aqui fora, neste mundo em que estamos, começamos a nos construir identificados como pessoas, seres humanos, começamos a perguntar-nos qual é o sentido da nossa vida. É a terceira etapa, é essa que nós vivemos, mas não é a definitiva. E a quarta etapa é quando esta semente que foi plantada no dia de nossa fecundação, essa semente da graça de Deus que recebemos no batismo, essas duas sementes, graça e humanidade, serão devolvidas a Deus no momento em que nosso corpo físico esgota a sua capacidade de integração com o mundo, que é a morte. Mas não acabou a nossa vida. Nós voltamos para de onde havíamos saído, que é voltar para nosso Deus. E aí, meus queridos e queridas, a palavra de Jesus, ela é muito inspiradora, porque no evangelho de hoje, São João vai nos mostrar Jesus dizendo assim, olha, o objetivo da minha vida é esse, é chegar, eu vim para quê? Para fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus é que todos os seres humanos se integrem novamente a uma relação saudável com Ele. Serão chamados filhos e filhas de Deus. Qual é o objetivo da vida de Jesus? Trazer a salvação. Que não é apenas para depois. Veja bem que ele fala, eu vim para fazer a vontade do Pai, onde? Aqui na terra. O objetivo da vida de Jesus é nos salvar de nós mesmos quando nós nos fechamos em nós. O objetivo da vida de Jesus foi nos mostrar que o caminho da redenção é para todos. O Pai ama a todos indistintamente. E Jesus vai passar a sua vida mostrando isso. Ele cumpre, tanto que o Evangelho vai dizer, no último momento de sua existência, na terceira fase da vida, que é aqui na terra, ele vai dizer, tudo está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Cumpriu sua missão. E aí, meus queridos e queridas, nesse dia de finados, o Evangelho nos traz essa pergunta. Quando chegar o último instante da sua existência aqui no mundo, você terá serenidade para dizer, tudo está consumado, vivi o que deveria, cumpri a minha missão, realizei a vontade de Deus ou passei pela vida querendo realizar a minha vontade? Quando eu rezo, eu estou rezando para entender o projeto de Deus para mim ou para que Deus faça o que eu quero? Quando eu tomo atitudes de auxílio a alguém, eu estou consciente de que estou cumprindo a vontade de Deus ou estou negociando para na hora que eu precisar alguém faça para mim? Qual é o objetivo da minha vida? Qual o sentido da minha existência? Para que eu vim a este mundo? O Evangelho de hoje vai falar isso. Jesus é consciente e diz, eu vim e fiz o que o Pai quis. E nós?
Nós cumprimos o que o Pai quer de nós? Inspirados pelo jeito de Jesus ser, assumindo a fé a partir de Jesus Cristo, por isso nós somos cristãos, porque cremos a partir de Jesus Cristo. A palavra dele inspira a nossa vida. Seu jeito de ser nos motiva a ser uns com os outros, ou nos esquecemos disto? E apenas temos a religião como um artigo de luxo que de vez em quando nós acessamos. O dia de finados nos lembra isso. Essa terceira etapa vai ter um fim, para todos nós. Não é que a morte seja o fim, a terceira etapa da vida que vai ter um fim. Porque a vida continua em Deus. Mas nós chegaremos ao final dessa terceira etapa, preparados para entrar, mergulhar na presença de nosso Deus, porque conscientes de que realizamos o que Ele queria de nós aqui na terra, ou iremos com medo, amedrontados, assustados, resistentes. E quando nós rezamos pelos nossos entes queridos, nós rezamos com essa consciência de que a vida deles não acabou, terminou a terceira etapa, mas eles continuam vivos em Deus. Porque Jesus falou bem claro, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque essa é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Você crê nisso? Você crê na vida eterna? Ou você crê apenas na materialidade da terceira fase da vida? Você crê que os seus entes queridos, terminada a sua terceira fase, voltaram para Deus? Ou você apenas acredita que foi um corpo que parou de bater o coração, que parou de respirar? É só isso? A vida é só isso? Não. Em Jesus Cristo, nós cremos na vida eterna, que começa em Deus, cumpre suas duas fases neste mundo e conclui ou continua em Deus. Ou seja, a metade da nossa existência é aqui, a outra metade é na graça. Antes daqui e depois daqui. Isso que nós celebramos hoje. E quando nós rezamos pelos nossos entes queridos, meus irmãos e irmãs, nós estamos confiando a Deus e devemos ter essa consciência que nós estamos confiando a Deus o nosso agradecimento por eles terem passado a terceira etapa junto de nós. Poderiam ser outras pessoas, né? Quantos seres humanos existem nesse mundo? Quantos milhões de habitantes nós temos no Brasil? E por que nós nascemos nessa família com estas pessoas? Porque essas pessoas passaram na nossa vida. Porque essas pessoas foram nossos ancestrais. É graça, é presente. Não é materialidade. Não é apenas realização momentânea. Não é apenas uma realização de desejo pessoal. Não, é graça de Deus. E que, portanto, se nós celebramos esta consciência da graça, nós dizemos ao Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado por essas pessoas que passaram na minha vida. Sinto saudade, sim, assim como nós temos saudades da nossa infância. Quem aí não tem saudade de brincar de pique na rua, as meninas de brincar com as suas bonecas depois do Natal, de conversar com os vizinhos na porta de casa, tranquilamente, sem medo de uma bala perdida? Quem não tem saudade desse mundo maravilhoso, em que nós vivíamos na infância, que tudo era bom? Quem não tem saudade? Quem já passou dos 50 anos não tem saudade dos seus 15, 16, 17, 20 anos? Em que você tinha força muscular, em que você tinha condições de fazer 1000 coisas. Quem chega na terceira idade e não tem saudade da sua fase adulta, em que seus sonhos começaram a se equilibrar com a realidade e você foi aprendendo
que nem tudo é para aqui agora. Tem coisas que cabem ao mistério de Deus. A gente começa, o outro chega e dá continuidade, o outro chega e vai mais um pouco, e vai assim até que se realize totalmente. Quem não tem essa consciência, meus queridos? Temos isto. Nós temos saudade, sim, mas não podemos olhar para a vida com tristeza. Assim como não podemos olhar para o momento da despedida de um ente querido com tristeza, porque a vida vale mais do que apenas o momento da morte. Por isso, no dia de hoje, nós cantamos. Eu quero ouvir todo mundo cantar bem forte, e você que está em casa também, cante conosco, tomando consciência disso. E se você ainda não fez a despedida aqui no coração dos seus entes queridos, aproveite esse momento para fazer essa despedida. Dizer para Deus, olha, não vou ficar guardando mágoa, nem ressentimento, nem tristeza, porque eu creio na vida eterna. Faça essa despedida física e não do coração. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Irmãos e irmãs, elevemos confiantes nossas preces ao Senhor Deus da vida, pois em seu amor infinito nos socorre e nos ilumina com sua bondade e misericórdia. A cada oração, nós vamos dizer, quando de volta à casa paterna, com o Pai, os filhos se encontrarão, cantando esta certeza da nossa fé. Pela Igreja, para que sempre testemunhe a todas as pessoas a sua fé em Jesus Cristo morto e ressuscitado, cantemos. Quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Por todos os servidores das comunidades e os que se dedicam ao reino de Deus, para que um dia participem da liturgia no céu, cantemos. quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Pelos irmãos e irmãs, sofredores e desanimados, para que se abram à força da ressurreição de Cristo e renovem em si a esperança e a alegria, cantemos. quando de volta à casa paterna, Com o Pai os filhos se encontrarão. Por todos nós aqui reunidos, para que o Senhor aumente nossa fé na ressurreição e um dia nos acolha em seu reino glorioso, cantemos. quando de volta à casa paterna, Com o Pai os filhos se encontrarão. Pelos nossos falecidos, para que sejam recebidos na glória junto do Pai e na comunhão com todos os santos e santas, cantemos. Quando de volta à casa paterna, com o Pai, os filhos se encontrarão. Senhor Deus, acolhei, Senhor, e estabelecei vossa morada em nossa vida, para que experimentemos já na terra as alegrias do céu, mas conscientes de que somos cidadãos da eternidade.
Acolhei, Senhor, nossas preces e pedidos, intercedendo pelos nossos entes queridos. Concedei-lhes o descanso e a luz eterna. Concedei-lhes contemplar a vossa face e na vossa infinita misericórdia o perdão de todos os pecados. Vós que sois nosso Deus e viveis e reinais para sempre. Amém. Os olhos jamais contemplarão, ninguém pode explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida o amar, as lutas adultos sofrer, tão própria vida do ser, ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. Os olhos jamais contemplarão, ninguém pode explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida o amar. Foi Cristo quem nos mereceu, com a morte, a vida e o céu, e ainda entrega por nós, como oferta constante ao Pai. Os olhos jamais contemplarão, ninguém pode explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida o amar. As lutas, a dor, o sofrer, tão própria vida do ser, ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu. E orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com Cristo, que une os mortos e os vivos no seu mistério de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Por vossa ordem, nós nascemos, por vossa vontade, somos governados, e por vossa sentença, retornaremos à terra por causa do pecado. Mas, salvos pela morte de vosso Filho, ao vosso chamado, despertaremos para a ressurreição. E enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e a terra.
Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai, reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo
um só corpo e um só espírito. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco de Assis e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Gil Antônio, com todos os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial, Pai Santo, todos estes cujos nomes estão aqui junto do altar, cuja memória trazemos hoje como saudade e não tristeza, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem, toda graça, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, Amém. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim terá a vida eterna, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Façamos a nossa comunhão espiritual, uma oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Creio, ó meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo-vos possuir em minha alma. Mas agora, como não posso receber-vos sacramentalmente, vinde espiritualmente ao meu coração. E como, se já vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não concitais que de vós me aparte. Amém. Cantemos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez, gestos, palavra, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer
nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterna benvenção, surgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Alma de Cristo, corpo de Cristo, salvai-nos. Sangue de Cristo, inebriai-nos. Água do lado de Cristo, lavai-nos. Paixão de Cristo, confortai-nos. Ó bom Jesus, ouvi-nos. Dentro de vossas chagas, escondei-nos. Não permitais que nos separemos de vós. Do espírito maligno, defendei-nos. Na hora da nossa morte, chamai-nos e mandai-nos ir para vós, para que com os vossos santos vos louvemos, para todo sempre. Amém. Oremos. Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração à Mãe do Perpétuo Socorro em tempo de pandemia. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, verdadeiramente Tu és a nossa Mãe. Tu dás o socorro que é Jesus, Teu Filho Redentor. No pêndulo da existência humana está a nossa vida desprotegida, ó Mãe querida. E por um fio, como a sandália do pequeno Deus, ela prefigura a sua morte e assume a fragilidade de nossa vida. É o ápice de sua humanidade. Sem sandália nos pés, ficou o Senhor, adentrando num caminho de perfeita entrega e doação. Uni-nos, ó Mãe, a este despojamento supremo, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, neste tempo de pandemia. Socorre e conforta a todos nós, teus filhos e filhas, aflitos e angustiados com a doença. Confiamos que seremos socorridos por tuas mãos e pelo teu olhar de mãe. Amém. Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Amém. Estamos na paróquia, gente, está correndo uma rifa, uma ação entre amigos para Pascom do Perpétuo Socorro. O prêmio é 2 cestas de café da manhã. E serão 2 ganhadores, e ela está no valor de R$2. Temos do número 1 até o número 100. Temos 2 listas correndo aqui na nossa comunidade. Uma está com a Irese e a outra com a Cecília. Aqueles que se interessarem podem estar procurando eles no final de cada celebração. Lembrando que temos hoje também mais 2 celebrações. Às 9h30, agora, e às 11 horas, a celebração aqui também. Queremos, então, lembrar que esse dia é importante da gente fazer memória agradecida de nossos irmãos e irmãs. E pedimos, que você faça esse tempo de graça, de experimentar o amor de Deus por você mesmo
e por aqueles que partiram. O dia de você renovar o seu carinho, o seu respeito aos seus entes queridos, aos seus ancestrais, às pessoas que fizeram parte da sua história, a reconstruir dentro de você a memória deles. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que o Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo, que nos garante a ressurreição e a vida, vos dê o conforto e a consolação. Amém. Que o Espírito Santo, que nos ilumina nesta terra, vos conceda caminharem em Cristo Jesus, a fim de terem a visão beatífica de Deus Pai, quando chegar o fim desta existência. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, fique na paz e na graça de Deus, você que está em casa e você que vai daqui da igreja para casa. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ide evangelizar, proclamai o evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades. Proclamai o evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades. Proclamai. Vem chegando o tempo novo de fé e de esperança. Caminhemos todos juntos, bem unidos como irmãos. Dizer sinodalidade é dizer fraternidade, comunhão, conhecer as direções que o Espírito nos dá. Ide evangelizar, proclamai o evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades. Proclamai.